Alô, prezados amigos, irmãos, saudações cordiais. Nesse momento, estou mais uma vez me dirigindo de uma forma especial para os casais, porém, o estudo é importante para todas as pessoas. Os mesmos princípios também se aplicam a outras pessoas. Uma das questões que mais tem mexido comigo no aconselhamento é quando crianças vinham e pediam: ore pelos meus pais, parem, ore para que eles parem de brigar. E, por outro lado, quando essas crianças depois viam: meus pais já não estão brigando mais, eles se amam, como era gostoso de ouvir essa colocação. Nosso tema hoje é perdão na vida conjugal. Esta é uma área muito importante e creio que não possa haver realmente um relacionamento harmonioso sem o perdão. Jesus ensinou a orar e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, verso 12. A questão do perdão está relacionado com dívidas, com prejuízos que nós causamos um ao outro. E Jesus contou uma parábola para ilustrar como é que é essa questão perante homens e perante Deus. Nós lemos em Mateus capítulo 18, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. Então, note aqui, trata-se de dívidas cometidas no sentido de causar prejuízo para a vida da outra pessoa. O que significa a palavra perdoar? Ela é composta de duas palavras, perda e doação. Então, eu sofri perda, sofri prejuízo, sofri consequências ruins pelo comportamento de outra pessoa, mas eu não vou cobrar mais, eu vou doar. Alguém me deu prejuízo e eu não vou cobrar mais. Quer dizer, em geral, as dívidas ou prejuízo que nós causamos não pode ser de uma forma justa ser restituído ou resolvido. A única alternativa, em geral, é oferecer perdão para a pessoa que causou o prejuízo. Mas o que ele está realmente falando aqui? O primeiro devia 10.000 talentos e, conforme o Novo Testamento, na tradição de Friedrich Jansen, ele calculou que isso equivale a 126.000 quilos de prata, uma dívida que nunca poderia ser pagada.
enquanto outro lhe devia apenas 4 quilos de prata, e o primeiro recebeu o perdão dessa dívida enorme, mas não estava pronto a pagar a dívida pequena que o outro tinha em relação a ele. Que lhe devia 10.000 talentos representa o nosso prejuízo que causamos a Deus, a dívida que temos para com Deus. E a dívida que outros têm para conosco, o prejuízo que outros causaram, pode sim causar dores muito grandes, porém nenhuma dívida é maior do que a dívida do homem para com o Filho de Deus, porque o próprio Filho de Deus precisou dar a sua vida, levar sobre si o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser perdoados. E os 100 dinheiros, ou 4 quilos de prata, representam, então, a dívida de um para com o outro. Portanto, a dívida do homem para com Deus sempre é infinitamente maior do que a dívida de uma pessoa para com a outra. Existem alguns elementos que são muito importantes na questão do perdão, também na vida conjugal. E um desses elementos é a questão de confissão da culpa. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, ele mostra que existem duas possibilidades: tentar esconder, tentar negar, eu não fiz, não foi isso, assim por diante, e isso tem como resultado que nunca haverá prosperidade nos relacionamentos. Mas aquela pessoa que confessa, admite, eu realmente fracassei, eu pequei, e vai então pedir misericórdia, essa pessoa vai alcançar misericórdia. Então, a confissão é fundamental numa questão de perdão do prejuízo causado. Temos isso como exemplo na história do filho pródigo, nessa parábola. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então temos aqui a confissão bem clara e declarada: eu fracassei, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu tenho notado no aconselhamento conjugal que é algo que traz muita dificuldade, de uma forma especial para os homens, mas também para as mulheres, pedir perdão a seu cônjuge. Frequentemente tenho perguntado como é que vocês resolvem os seus problemas. Vocês confessam? Não, a gente deixa passar, fica um ar meio pesado, mas depois a gente dá algum abraço, a gente tenta contornar, mas pedem perdão, vocês confessam? Não. Então as pessoas deixam para trás marcas de pecados cometidos que não foram confessados. Então, esse é um elemento muito importante na questão da restauração da harmonia dentro da vida conjugal. Com que base nós podemos perdoar? Em Efésios capítulo 4, 32, nós lemos: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nota aqui um elemento fundamental: como Deus vos perdoou em Cristo. Qual era a base para Deus estender o perdão aos homens? É a base do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Significa, Deus é um Deus justo, mas o preço, o castigo pelo pecado, já foi pago por Cristo na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a base do perdão que Deus estende é o sacrifício de Jesus
na cruz. E quando a Bíblia ensina que nós devemos perdoar como Deus nos perdoou em Cristo, isso quer dizer, eu posso perdoar, estender o meu perdão a uma pessoa que me causou prejuízo, porque a dívida já foi paga. Assim como Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, assim ele também morreu pela pessoa que me ofendeu. Assim como a minha dívida foi paga, também a dívida dele foi paga. Então, sempre quando alguém vem para confessar o seu pecado, eu posso perdoar, porque a dívida já foi paga lá na cruz do Calvário. O prejuízo que o outro me causou já foi pago por Cristo na cruz. Então, eu sempre preciso lembrar, quando alguém vem arrependido, a dívida dele já foi paga lá na cruz do Calvário. E se eu não quero perdoar, eu estou então dizendo aquilo que Cristo fez na cruz pelo outro não vale. E quando a Bíblia diz que nós devemos perdoar como Deus perdoou, temos a mesma base. Jesus já pagou pelo pecado da outra pessoa. E se a pessoa não se arrepender? Acontece muitas vezes de a pessoa não confessar, negar, não se arrepender. Como é que eu devo agir numa situação dessa? Enquanto eu não perdoo, eu estou carregando um peso sobre mim com uma série de consequências. E por isso, queremos estudar no próximo estudo sobre como agir quando a pessoa que causou prejuízo não se arrepende. É muito importante aprendermos na Bíblia como devemos agir numa situação dessa. Então, queremos pensar um pouquinho na questão: quais são as consequências para mim? E queremos pensar, então, o que a Bíblia ensina, como agir quando a outra pessoa não está realmente confessando o seu pecado. Eu gostaria de receber uma cartinha sua por esse endereço, e-mail, peterundro2018@gmail.com. Lembrando que é tudo em minúsculo, ao contrário do que está escrito aqui. E ficarei grato se você me mandar uma cartinha, eventualmente também com perguntas. E agora, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana, quando queremos prosseguir com esse tema. Que Deus o abençoe ricamente.